Olá, investidores, e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos analisar uma das empresas mais controversas e poderosas do planeta, a ExxonMobil, de Chom. Em um mundo que fala todos os dias sobre transição energética, ESG e o fim dos combustíveis fósseis, por que alguém em sã consciência investiria em Big Oil? A Exxon é frequentemente vista como um dinossauro da era industrial, uma relíquia destinada à extinção. E, no entanto, a empresa continua sendo uma das maiores geradoras de caixa do mundo, pagando dividendos massivos e recomprando dezenas de bilhões de dólares em ações. Isso nos leva ao paradoxo da Exxon e à pergunta central do nosso vídeo de hoje: quando o petróleo deixará de ser a principal fonte de energia? E, mais importante para nós, investidores, o que acontece com a Exxon quando, e se, isso acontecer? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na estratégia da Exxon. Vamos analisar seus ativos coroa, sua controversa estratégia de baixo carbono. E, o mais importante, vamos construir uma tese de investimento clara. E eu vou adiantar a tese para vocês. A ExxonMobil não está apostando contra a transição energética. Ela está apostando que a transição será lenta, difícil e cara, e que nesse cenário, o mundo ainda precisará desesperadamente de petróleo e gás por décadas. A tese da Exxon é ser a última gigante em pé, a produtora de menor custo, mais eficiente e mais lucrativa, capaz de prosperar mesmo quando a demanda começar a diminuir. Vamos dividir isso em 4 partes: os motores de lucro, os novos ativos coroa na Guiana e no Permiano, a estratégia de transição, o que a Exxon está e não está fazendo sobre a energia renovável, a máquina de caixa, uma análise dos dividendos, recompras e solidez financeira, a tese de investimento, os touros, os ursos e nosso veredito final. Peguem seu café. Isso vai ser denso. Os novos motores de lucro. Para entender a Exxon de hoje, você precisa esquecer a Exxon de 10 anos atrás. A velha Exxon cometeu erros caros. O mais notável foi a aquisição da XTO Energy em 2009, uma aposta gigantesca em gás natural que foi dizimada pela queda dos preços. Eles também investiram bilhões em areias betuminosas no Canadá, um petróleo caro e sujo para extrair. Esses projetos de alto custo e baixo retorno quase quebraram a reputação da empresa e erodiram sua vantagem competitiva. Mas a Exxon aprendeu, ou foi forçada a aprender, da maneira mais difícil. Hoje, a estratégia é focada a laser em uma coisa: barris de baixo custo e alta margem. E essa estratégia tem 2 nomes: Guiana e Permiano. Destaque 1. A Guiana, a joia da coroa. Primeiro, a Guiana. O que a Exxon encontrou lá, no bloco Stabroek, é simplesmente uma das maiores descobertas de petróleo deste século. Estamos falando de mais de 11 bilhões de barris de recursos recuperáveis. Mas o mais importante não é o volume, é o custo. A Exxon e seus parceiros estão extraindo esse petróleo com um custo de break-even, o preço que o petróleo precisa estar para o projeto se pagar, de cerca de 25 a 35 dólares por barril. Deixe-me repetir, 35 dólares. Em um mundo onde o petróleo Brent é negociado hoje a 80, 90 ou mesmo se cair para 60 dólares, isso é incrivelmente lucrativo. A Exxon planeja ter 8 navios de produção FPSOs lá até 2030. E isso é um crescimento explosivo. Destaque 2. O Permiano, o monstro flexível. Segundo, a bacia permiana no Texas. Este é o coração do shale oil americano. Ao contrário da Guiana, que é um projeto de longo prazo, o Permiano é short cycle, ciclo curto. A Exxon pode decidir perfurar um poço e ter petróleo fluindo em meses. Isso dá à empresa uma flexibilidade imensa. Se os preços do petróleo caírem, eles podem simplesmente parar de perfurar. Se subirem, eles podem acelerar. A Exxon já era grande no Permiano, mas sua aquisição da Pioneer Natural Resources em 2024 a tornou a rainha indiscutível da bacia.
O plano é aumentar a produção lá de 1,5 milhão de barris por dia em 2025 para 2,3 milhões em 2030. Juntos, Guiana e Permiano respondem por mais de 70% dos novos investimentos da empresa. Eles são o motor que deve gerar um crescimento de lucros de 20 bilhões até 2030. E não vamos esquecer do downstream e químicos. A Exxon não apenas extrai petróleo, ela o refina e o transforma em plásticos e produtos químicos. Suas refinarias são integradas às suas fábricas de produtos químicos, o que lhe dá uma enorme vantagem de custo. Esse segmento deve adicionar outros 8 bilhões de dólares em lucros. O ponto-chave é este: o foco da Exxon em barris de baixo custo, Guiana e Permiano, a torna resiliente. Mesmo que a demanda por petróleo caia, os produtores de alto custo, como as areias betuminosas, petróleo em águas profundas de baixa qualidade, etc., serão os primeiros a fechar. A Exxon, com seus custos de $35 o barril, será a última a sair da festa. A estratégia de transição. Certo, mas e a transição energética? A Exxon não está apenas ignorando o elefante na sala? Sim e não. E é aqui que a estratégia deles se torna realmente controversa e, honestamente, fascinante do ponto de vista do investimento. Vamos responder à nossa pergunta principal: quando o petróleo vai acabar? Bom, as previsões variam drasticamente. A Agência Internacional de Energia, AIE, sugere que a demanda global por petróleo pode atingir o pico antes de 2030, impulsionada pela adoção de veículos elétricos. Por outro lado, a OPEP e a própria Exxon acreditam que o pico está muito mais distante, talvez nem nesta década, apontando para o crescimento na Ásia, África e para a demanda não combustível, plásticos, produtos químicos. A Exxon olhou para esse cenário e tomou uma decisão diferente de seus pares europeus, como a BP ou a Shell. O que a Exxon não está fazendo? Investindo bilhões em geração de energia renovável, como parques eólicos ou fazendas solares. A lógica deles? Não temos vantagem competitiva aqui. Qualquer um pode fazer isso. As margens são baixas e é um negócio totalmente diferente. O que a Exxon está fazendo? Está apostando em soluções de baixo carbono, onde ela acredita ter uma vantagem de engenharia. Isso se resume a 3 áreas principais. 1. Captura e armazenamento de carbono, CCUS. Esta é a grande aposta. A Exxon quer usar sua experiência em geologia e oleodutos para capturar o CO2 de grandes indústrias, siderúrgicas, fábricas de cimento, refinarias, e enterrá-lo permanentemente no subsolo. Sua aquisição da Denbury em 2023 foi crucial, dando-lhes a maior rede de oleodutos de CO2 dos Estados Unidos. A Exxon não está tentando limpar seus próprios carros. Está tentando vender um serviço de limpeza de carbono para outras indústrias que não podem ser eletrificadas facilmente. 2. Hidrogênio. Principalmente o hidrogênio azul, que é feito de gás natural, algo que a Exxon tem de sobra, e onde as emissões da produção são capturadas, usando CCUS. 3. Lítio. Uma aposta mais recente. A Exxon acredita que pode usar sua tecnologia de perfuração para extrair lítio, essencial para baterias de veículos autônomos, de águas salgadas subterrâneas em campos de petróleo existentes, como no Arkansas. A Exxon está planejando investir 30 bilhões de dólares nessas áreas até 2030. Mas aqui está o pulo do gato. Se os lucros não se concretizarem, a Exxon não investirá. Isso é disciplina de capital. Eles não estão investindo por ideologia. Estão investindo onde veem um caminho para o lucro, condicionado ao apoio de políticas públicas, como créditos fiscais, e ao desenvolvimento do mercado. Para a tese de investimento, isso significa que a Exxon está se posicionando para lucrar com a descarbonização da indústria pesada, não com a eletrificação de consumo. É uma aposta paralela, mas complementar ao seu negócio principal.
A máquina de caixa. Tudo bem, a estratégia é interessante. Mas nós somos investidores. Queremos saber sobre o dinheiro. E é aqui que a Exxon brilha para um certo tipo de investidor. 1. Balanço patrimonial. Sólido. Durante a crise de 2020, a Exxon se endividou pesadamente para não cortar seu dividendo. Foi um movimento arriscado, mas desde então, usando os lucros inesperados dos preços mais altos do petróleo, ela pagou essa dívida. Hoje, sua relação dívida líquida sobre capital está em 8%, em meados de 2025, o que é incrivelmente baixo. A empresa é uma fortaleza financeira. 2. O ponto de equilíbrio, break-even, do dividendo. Este é o número mais importante. A Exxon estima que, até 2030, graças aos projetos de baixo custo, ela poderá cobrir todos os seus investimentos e pagar seu dividendo com o petróleo a apenas $30 por barril. Pense nisso. Isso significa que o dividendo é, teoricamente, seguro, mesmo que o preço do petróleo caia 60% ou 70% dos níveis atuais. Isso é segurança para o investidor de renda. 3. O retorno de caixa. O que a Exxon faz com todo o dinheiro que sobra? Ela o devolve aos acionistas, de duas formas: dividendos. A empresa é uma dividend aristocrat e, embora o crescimento tenha sido fraco, ele voltou a acelerar. Recompras de ações. Este é o grande motor. A Exxon está recomprando $20 bilhões e ações por ano. Isso reduz o número de ações existentes, aumentando o lucro por ação e impulsionando o preço das ações restantes. A Exxon hoje é uma máquina de retorno de capital. Ela está usando os lucros de seus ativos legados e novos para, essencialmente, pagar seus investidores de volta o mais rápido que pode. A tese de investimento: touros versus ursos. Certo, vamos resumir tudo em uma tese de investimento clara, olhando para os dois lados da moeda. O caso dos ursos, bear case. Por que evitar a Exxon? 1. O risco da execução. A Exxon está gastando muito, planejando investir até $33 bilhões por ano. O histórico dela com grandes gastos não é bom. Lembram da XTO? Há um risco de que os retornos não sejam tão bons quanto o prometido. 2. O risco de ativos encalhados. Este é o grande fantasma. Os ursos dizem que a Exxon continua investindo em projetos de petróleo e gás de longa duração, como GNL e alguns projetos offshore. E se a transição energética for muito mais rápida do que eles pensam? E se a Agência Internacional de Energia estiver certa e a demanda atingir o pico em 2030? Esses ativos podem se tornar encalhados, sem valor, incapazes de gerar retorno. 3. O risco do preço. E se houver um excesso de oferta global e os preços do petróleo caírem para $50 e lá permanecerem? Os lucros da Exxon seriam muito menores do que o esperado. 4. O risco ESG. A Exxon não é uma empresa queridinha. O risco de processos judiciais, novas regulamentações de carbono e desinvestimento por fundos ESG é real e pode manter o preço da ação permanentemente descontado. O caso dos touros, bull case. Por que comprar a Exxon? 1. Os melhores ativos. O caso dos touros é simples. Guiana e Permiano são os melhores e mais lucrativos ativos de petróleo do mundo. Eles gerarão uma montanha de dinheiro. 2. A estratégia de transição pragmática. Os touros dizem que a Exxon está sendo inteligente. Em vez de queimar dinheiro em renováveis, onde não tem vantagem, ela está focando em CCUS, hidrogênio e lítio, áreas onde sua expertise em engenharia e geologia realmente importa. Ela está apostando em descarbonização, não em substituição. 3. A tese da transição lenta. O argumento principal é que o mundo precisará de petróleo e gás por mais 30, 40 ou 50 anos. Veículos elétricos não resolvem o problema de caminhões, aviões, navios e, o mais importante, da indústria petroquímica, plásticos. Nesse cenário, o produtor de menor custo,
Exxon vence. 4. A máquina de retorno de capital. No final do dia, você está comprando uma empresa com um balanço sólido, um dividendo seguro mesmo com o preço do barril a $30 e que está devolvendo $20 bilhões por ano aos acionistas via recompras. Veredito final. Então, qual é a nossa tese de investimento sobre a ExxonMobil? Investir na ExxonMobil em 2025 não é uma aposta na descoberta de mais petróleo. É uma aposta no endgame, fim de jogo, do petróleo. Você está apostando que a transição energética será, como o CEO Darren Woods disse, uma transição de gerenciamento de emissões, e não uma transição de substituição de fontes de energia. A tese é que, por décadas, o mundo ainda precisará de petróleo. E a Exxon, com seus custos baixíssimos na Guiana e no Permiano, será a empresa mais bem posicionada para fornecer esse petróleo de forma lucrativa. Você está comprando uma fortaleza financeira que está usando os lucros massivos de seus negócios principais para pagar você generosamente hoje, dividendos e recompras. Construir o próximo negócio, CCUS e lítio, que pode prosperar na próxima fase da economia industrial. É um investimento controverso? Com certeza. Carrega um risco de longo prazo imenso se a transição for rápida? Sem dúvida. Mas para o investidor que acredita que a descarbonização será um processo lento e complexo, e que busca renda e retorno de capital agora, a Exxon se posicionou para ser a última e mais lucrativa gigante do petróleo em pé. Mas e você? O que você acha? A Exxon é um dinossauro esperando o meteoro ou um predador se adaptando ao novo ambiente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E claro, isso não é recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa. Obrigado por assistir e até a próxima.